Amém, irmãos? Nós estamos aqui num grande parágrafo, do versículo 1 ao versículo 10, onde nós já meditamos no versículo 1 ao versículo 5, onde Paulo deixa claro a importância de que nós devemos caminhar juntos pelo Evangelho. Ainda que hajam aqueles que se introduzem e podem se introduzir no nosso meio, e eles tentam de alguma forma tirar, né, essa bênção que é essa unidade da igreja do Senhor. Ainda que hajam esses, como Paulo diz, aqueles que querem se entremeter no meio, aqueles que são falsos irmãos, não são irmãos. Ainda que haja isso, nós precisamos entender que nós precisamos viver a unidade. Ainda que hajam aqueles que queiram pregar outra doutrina, fazendo com que os irmãos tivessem que passar pela circuncisão para assim serem considerados família de Deus. Ainda que hajam esses, nós precisamos lutar para vivermos juntos o Evangelho de Cristo. Juntos, todos nós. Paulo subiu juntamente com Barnabé, nós vemos que Tito também estava junto ali com eles. Ele sobe de acordo com uma revelação que Deus deu. Não foi para receber uma credencial dos apóstolos. Isso precisava ficar claro para aqueles irmãos que estavam sendo atacados por alguns que se diziam irmãos, na verdade eram falsos irmãos, pseudo-irmãos, né? Dizendo que era necessário algo a mais para a pessoa ser salva. Isso é um problema seríssimo, queridos. Você acrescentar algo à salvação, que ela vem pela graça em Cristo Jesus, é você cometer essa heresia das quais esses falsos irmãos, essas pessoas estavam pregando aqui. Paulo diz, olha, nós como crentes, nós precisamos prezar pela unidade. Então eu vou falar àqueles irmãos o que eu tenho pregado, o que eu tenho falado aos gentios. Eu vou deixar claro para eles, seja em particular, seja falando entre os irmãos, deixar claro que eu estou pregando o mesmo evangelho. E só tem um evangelho, não tem outro evangelho, como ele inicia sua carta dizendo que outro evangelho ele é maligno. Existe outro evangelho, né? Existe o único evangelho, o evangelho da salvação. Ele fala para aqueles que são considerados de maior influência, e ele volta nesse ponto agora, a partir do versículo 6, a falar desses de maior influência. Ele diz que não devemos, de modo algum, aceitar, né, essa submissão a alguns mandamentos que são acréscimos ao Evangelho. Não podemos, irmãos. Isso é real nos nossos dias. Toda vez que você vê o que você crê em Jesus Cristo, crê em Jesus como Salvador da minha vida, você vai falar, esse é nosso irmão, esse é nossa irmã. Mas quando começa, mas eu preciso guardar tal dia, isso é acréscimo à salvação. Mas tem um livro que, junto com a Bíblia, tem a mesma autoridade, nós precisamos seguir, isso é acréscimo à salvação. Mas eu preciso fazer obras para conquistar a minha salvação. Isso são literalmente obras, acréscimos à salvação em Cristo. A salvação é pela graça. O difícil para nós é entendermos essa graça salvadora. Essa graça que perdoa os nossos pecados. Essa graça que foi manifesta naquela cruz, quando Jesus derramou o seu sangue para nos salvar e nos fazermos famílias, para vivermos juntos essa unidade em Cristo. Paulo, ele é enfático em dizer, olha, nós não nos submetemos nem uma hora, nem um momento, nem um período a esse tipo de ensinamento. Nós não nos submetemos a isso. Porque, irmãos, nós precisamos entender a nossa liberdade em Cristo. Por exemplo, tem o Tito aqui comigo. Tito, que é grego, ele não foi obrigado a circuncidar. Por quê? Porque o evangelho que é pregado, que eu estou pregando aos gentios, é o mesmo evangelho que vocês têm ouvido aqui na Judéia, aqui em Jerusalém. Então não há outro evangelho, eu preciso ficar claro essa verdade. Então, igreja de Jerusalém, igreja da Galácia, é uma só igreja em Cristo Jesus. Se ambos seguem o único evangelho. Agora, se há pseudo-irmãos, se há outras doutrinas, esses não são nossos irmãos. Não há como caminhar juntos. Só que Paulo continua a desenvolver esse pensamento, e é interessante que parece que ali ele está falando do versículo 1 ao versículo 2, ele fala desses irmãos de influência, ele falou que falou em particular a eles, e depois parece que ele faz um parênteses, no versículo 3 ali, e também no versículo 3 ao 5, falando de Tito, que era grego, não foi obrigado a circuncidar-se, porque tinha a circuncidar-se,
Porque tinha alguns irmãos que estavam pregando isso, alguns pseudo-irmãos, alguns falsos irmãos estavam pregando isso. Parece que ele faz um parênteses ali do versículo 3 ao versículo 5, e depois ele volta ao pensamento no versículo 6, a falar desses de maior influência. Agora, irmãos, hoje nós vamos tratar algo muito importante. Eu vejo que muitas vezes nós incorremos do erro de achar que nós temos que ter determinados comportamentos, né, porque nós estamos preocupados com a nossa aparência. Então, na verdade, nós queremos parecer as pessoas cristãos que realmente não somos, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque é o seguinte, né, você não pode. Por isso que nós temos um momento no nosso culto muito precioso, que é o de confissão de pecados. Você não pode, diante de Deus, confessar a Ele quem realmente você é. Às vezes eu vejo que alguns cristãos estão preocupados com os outros, mas não estão preocupados com Deus. É muito estranho isso. Pessoas que dizem que Deus é soberano, Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas. Às vezes elas têm mais medo das pessoas do que de Deus. Isso é muito interessante acontecer, ao ponto disso ser errado. Porque, irmãos, nós devemos ser sinceros diante de Deus e diante dos homens. Nós devemos ser a mesma pessoa, não há personagem. E, importante, queridos, não há mundo secular para o cristão. Não há mundo secular para o cristão. Parece que o cristão está assim, ele está na igreja, ele fala, agora eu vou para o mundo secular. Né? O mundo secular ele pode ter outros comportamentos, mas na igreja não. O mesmo cristão que adora o Senhor, que respeita um ao outro, um cristão amável, um cristão educado, um cristão que quer fazer o que é certo dentro da igreja, fora da igreja, ele vai testemunhar a mesma pessoa. Ele não é duas pessoas. Ele é uma pessoa. Então, essa ideia de mundo secular, o cristão ele vai viver neste mundo, né? Neste período, nesta época que o Senhor o salvou. Ainda que exista o mundo, você é cristão, tanto aqui quanto lá. A minha questão é, como você é conhecido? Essa é a pergunta. Porque você foi salvo para ser um servo. Servo obedece ao seu Senhor. Servo segue ao seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão de tudo quanto nós vamos fazer, pensar e agir. Você é conhecido como uma pessoa que segue o Senhor Jesus na sua fala, na sua maneira de agir, na sua maneira de tratar, na sua maneira de conduzir sua vida, na sua maneira de tomar decisões? Irmãos, infelizmente, a gente percebe que pode acontecer um erro no nosso coração de acharmos que nós somos frequentadores de uma igreja evangélica. E simplesmente isso, para muitas pessoas, faz com que elas sejam cristãs. E, na verdade, o ser cristão é uma transformação do coração. É uma transformação de mente. É uma transformação de atitude que acontece. A pessoa reconhece o Senhor como Salvador da sua vida. A partir daquele momento, ele tem uma outra visão do mundo. Agora ele serve como escravo de Cristo, servindo a Ele em qualquer circunstância, em todos os momentos. Paulo vai estar diante dos irmãos lá e eles vão estar diante dos irmãos de Jerusalém. Alguns mais conhecidos do que Paulo. Alguns mais reconhecidos do que Paulo. Você precisa entender, se você é um servo de Cristo, você obedece a Ele. O que Ele manda para você é ordem, é alegria em servi-lo, é alegria em fazer o que Ele estabeleceu. Assim é um servo. A palavra cristão, né, ela quer dizer seguidores de Cristo, ou mini-cristos, né, cristinhos. Então as pessoas vão olhar aqueles cristãos, aqueles cristinhos, testemunhando lá na empresa, lá na escola, lá no bairro, lá na família, lá naquele ajuntamento, lá naquele outro local. Estão lá os cristãos. A luz está emanando através daqueles cristãos lá. A oportunidade daqueles incrédulos conhecer o Senhor está lá, porque você está lá. Olha que bênção. Você pode ser um instrumento do Senhor para falar da fé, para testemunhar da fé. Às vezes, você vai expressar com palavras. Às vezes, você vai expressar com silêncio. Às vezes, você vai expressar com determinadas atitudes. Ou, de repente, você não vai tomar determinadas atitudes. Isso é um testemunho.
Você é conhecido como um servo de Cristo? Você é conhecido como um cristão? Irmãos, Paulo está diante daqueles irmãos. Ele diz no versículo 6 algo muito importante. Ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. É interessante quando a gente lê esse versículo, parece que Paulo está criticando aos irmãos de maior influência. E não é isso. Paulo está falando aqui, aparece muito a ideia de parecer. De parecer. Né? Essa ideia de parecer, queridos, ela tem a ver com reputação. Ele cita essa questão de maior influência, né? Aqueles de maior reputação. Aqueles que já eram conhecidos e reconhecidos, já eram renomados servos de Deus. Lembrando que Paulo vai para Jerusalém 14 anos depois. Então imagina 14 anos se passarem, os irmãos, a própria Jerusalém, a cidade, já conhecer aqueles outros apóstolos, aqueles outros discípulos, inclusive aqueles que andaram com Jesus. Isso é importante. Então, apóstolos que andaram com Jesus, discípulos que andaram fisicamente com Jesus, participaram do ministério do Senhor Jesus. Para os Gálatas, e agora é muito importante, esses são de grande reputação. Esses sim são de reconhecimento. Esses sim têm o aval de apóstolo verdadeiro, porque andaram com Jesus. É isso que ele estava confrontando. E é isso que Paulo está trazendo esse pensamento dos irmãos. Olha, eu fui zeloso no judaísmo, eu já disse isso aos irmãos. Mas o Senhor Jesus foi revelado a mim. Eu fui chamado apóstolo aos gentios. Agora, em Jerusalém, eu fui ter com aqueles de maior reputação, maior reconhecimento, maior influência. Ele já disse isso no versículo 2, né? Aqueles que pareciam de maior influência. Agora ele diz algo, aqueles de maior influência, é importante os irmãos de Gálatas que estariam ali recebendo a carta, aqueles de maior influência, quais tenham sido outrora, ou seja, aqueles de maior influência que têm maior renome, maior reconhecimento, possivelmente aqui o que Paulo está dizendo, aqueles que andaram com Jesus, porque ele diz outrora, né? No tempo passado, esses daqui não é importante para mim esse reconhecimento, visto que Paulo teve um tempo com o Senhor. Eu estou aqui, 14 anos demora para ele chegar em Jerusalém. Deus não leva em consideração isso que os Gálatas estão levando em consideração. Esse renome, essa fama. É isso que ele está dizendo. Porque esses irmãos, ainda que eles tenham esse renome, eles não me acrescentaram nada. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O evangelho que eu estou pregando, e tudo aqui está em torno do evangelho, irmãos. O evangelho que eu estou pregando não teve nenhum acréscimo desses irmãos. Ainda que eles são considerados de renome. Não teve nenhum acréscimo deles. Ainda que outrora eles andaram com o Senhor Jesus, possivelmente é isso que Paulo está trazendo. Ainda que outrora, lembrando, 14 anos depois, ainda que outrora eles já fossem reconhecidos, isso não importa. Porque para Deus é o fato de Deus me chamar e eu ser um servo dele. O fato é eu entender o que Deus me chamou para fazer. Irmão, isso é muito importante. Como a idolatria, ela faz parte do nosso coração. Nós gostamos de idolatrar pessoas. Eu não estou dizendo que você não deve reconhecer. Isso é um erro seu se você não reconhecer. A Bíblia diz a quem honra, honra, né? Mas todos nós somos servos de um único rei. Infelizmente, eu vejo isso acontecendo no nosso meio. De novo, não é você negar honra a quem merece honra. Reconhecer honra a quem merece honra. Mas é você idolatrar e adorar. Porque faz parte do coração. Paulo podia muito bem agora falar, não, peraí, eu sou apóstolo aos gentios. Jesus apareceu a mim, mas eu não andei com Jesus. Ele apareceu para mim na estrada de Damasco, inclusive eu estava indo perseguir a igreja. Pedro não estava perseguindo a igreja, Pedro estava pescando. Pedro era um pescador. Pedro ouviu do Senhor Jesus que ele seria um pescador de homens. Ah, mas tem Mateus, né? O
Levi, né? Estava lá o coletor de impostos. Mas ele coletava impostos. Ele não saiu para perseguir a igreja. Eu saí. E outra coisa, né? Tem o próprio Tiago, por exemplo. Tiago foi irmão do Senhor Jesus. Então eu, servindo aqui para os gentios, eu acho que eu, sabe assim, tem uma hierarquia, né? Os melhores, os mais renomados e eu. Às vezes você acha estranha essa colocação que eu fiz, que verdadeiramente não é isso que Paulo diz, e não era assim que ele se via. Às vezes você se vê assim. Queridos, eu quero dizer a você que eu amo o trabalho dos missionários, e o Senhor diz para nós alcançarmos os povos, pregar as nações. Mas é impressionante como muitas vezes nós temos uma visão errada dos missionários. E isso faz mal para os missionários. Nós olhamos para o pastor, e eu não estou advogando em causa própria ainda que eu tenho que falar do pastor, né? Você olha para o pastor está confortável. O pastor está ali, ó, pregando na igreja, o pastor vai ali quarta, domingo, faz as ministrações, né, participa dos eventos aí da igreja. O espiritual mesmo é o missionário que está lá no campo, né? O missionário está lá, sofrendo, ele está lá, passando necessidade. Esse é espiritual. E o pastor não é espiritual. Eu estou advogando em causa própria agora, talvez, né? Então o pastor não é espiritual. As horas de estudo, as horas de oração, as horas de preocupação, o negócio é no campo. Missionário que é o espiritual. Fala se você já pensou isso. Tem uma vez que eu vi um testemunho de um missionário, e ele foi falar sobre, estou tentando lembrar o texto aqui que ele falou, do Senhor Jesus, que ele orou para Jerusalém e chorou, né? Que a seara é grande, né? E os ceifeiros são poucos. E ele falou, cuidado com o que você vai orar, que Deus pode chamar você. Olha isso, irmãos. Cuidado com o que você vai orar, hein? Que Deus pode chamar você. Então não é uma bênção. Não estou entendendo agora. O missionário falou que tem que tomar cuidado, porque senão Deus pode me chamar para o campo. Porque para o campo, sim, é servir ao Senhor. Irmãos, quando uma dona de casa não entende que varrer a casa, fazer uma comida, cuidar bem do seu marido e do seu filho, não é um trabalho ao Senhor, ela vai olhar para isso e falar assim, não, trabalho mesmo é ser missionário. Lá na Coreia do Norte, que lá matam missionários. Irmãos, são uma bênção os missionários lá na Coreia do Norte, sim ou não? Claro que são, irmãos. Devemos orar por eles? Sim ou não? Mas você está lutando contra o seu pecado lá. Você sabe o que você enfrenta dia a dia com o seu patrão que fica no seu pé, e você já falou do Senhor Jesus, e ele menospreza você diante de todos os outros funcionários. E você entende que você precisa daquele sustento, você já mandou currículo, porque você não vai ficar prejudicando a empresa, você não vai ficar fazendo corpo mole, você não vai ser preguiçoso, você vai honrar o Senhor naquele trabalho, mas você entende que ali está difícil. Então você mandou seu currículo, você orou ao Senhor, mas você está honrando ao Senhor e está vivendo aquele dia ali. E é segunda após segunda. É uma luta que você está vivendo como cristão ali. E você não. O espiritual é o que está lá do outro lado. Irmãos, agradecemos a Deus pelos missionários que servem, mas vocês não podem esquecer que isso é dom que Deus concede a cada um. O missionário, de repente, está sofrendo no campo lá, e foi o que Deus chamou para ele fazer. Se ele está fazendo o que é certo, nós cremos fielmente que Deus vai sustentá-lo lá, como ele tem sustentado aqui. Infelizmente, muitas vezes, cristãos que pensam assim, são cristãos que não servem. São cristãos que olham para esse trabalho e falam, nossa, esse trabalho é tão pesado, porque na verdade ele não está fazendo nada aqui. Ele não está lutando contra os seus pecados, ele não está servindo a igreja dele. E aí quando ele olha para os missionários, olha para alguém que está sofrendo numa outra região, aí esse fica o espiritual. No reino de Deus não é assim, queridos. É só exercício de dom. Agora, eu já falei para você uma vez, o voluntariado na nossa igreja, sabe o que eu espero, queridos? Eu espero que os irmãos saiam no tapa quando a gente precisa ter de voluntário. Não espero. Pastor, você quer que os irmãos briguem? Não é isso não, irmãos. Mas sabe assim, precisamos fazer uma coisa aqui. Precisamos furar a parede ali. Até irmão que não sabe furar, fala, eu quero furar. Eu quero furar. Não, mas você não sabe. Não, mas eu quero. Eu quero aqui porque eu quero participar. É o outro irmão, não, mas eu que tenho a furadeira. Não, então eu vou na furadeira e você fica segurando o parafuso. Pronto, aí sim. Estamos todo mundo junto.
mas estão disputando para servir. Esses irmãos vão enxergar que o trabalho de pendurar uma coisa, de prender um parafuso, de varrer um chão, de limpar, de organizar, tem tanto valor diante de Deus. Entre os outros ministérios de outros irmãos que estão em outros lugares servindo ao Senhor. É que às vezes fica tão distante o serviço, que a pessoa fala, lá sim, lá são espirituais. Não, meu irmão. Entenda que uma dona de casa, um profissional está servindo ao Senhor. Alguém que dedica a vida, alguém que dá carona, alguém que leva e traz, alguém que acompanha no hospital, alguém que aconselha, está fazendo o serviço do Senhor. Está fazendo o serviço para o Senhor. Quando estão fazendo para o Senhor? Essa é a questão. Quando estão fazendo para o Senhor. É isso que precisa ficar claro para nós. Nós precisamos colocar a nossa vida a serviço do reino. Por isso que Paulo chega lá e fala assim, por que eles não acrescentaram? Porque eu sei o evangelho que eu estou pregando aos gentios. Como eu disse a você, não é uma coisa negativa. O que Paulo está dizendo? Esses irmãos, eles estão lá em Jerusalém, eles são de maior influência. Nós entendemos isso. Mas espera aí, isso não me importa. Deus não vê isso. Não é o que é o externo. Não é o renome que de repente ele tem em toda Jerusalém. É quem, na verdade, eles são. Você é crente? Você é fiel? Você serve? Irmãos, tem pessoas que resistem a servir. É impressionante isso. Meus irmãos, mas pastor, eu não sei falar. Tudo bem, está do lado daquele que está falando. Pastor, eu não sei fazer. Leva o copo de água para aquele que está fazendo. Alivia o trabalho, irmãos, nós temos esse papel, como irmãos em Cristo, de aliviar o trabalho do meu irmão. De estar junto com ele, de caminhar com ele. Por isso que igreja é relacionamento. Igreja não são horários que você cumpre na sua semana. Igreja é esse relacionamento. Eu estou envolvido com a minha igreja. Eu estou envolvido com o meu pastor. Eu estou envolvido com os meus irmãos. Eu estou preocupado. Eu estou atento. Eu estou orando. Eu estou envolvido. Isso é ser cristão. Porque senão nós caímos na adoração, queridos. O que aqueles Gálatas estão dizendo? Aqueles lá de Jerusalém, eles têm credenciais. Eles andaram com Jesus. Paulo não. Paulo foi encontrado na estrada de Damasco, o Senhor Jesus apareceu a ele. O Senhor Jesus, pelo que nós vemos aqui, na vida de Paulo, Paulo teve um intensivo com Jesus. Mas assim, Jesus não estava mais encarnado. Não era Jesus encarnado. Jesus encarnado morreu na cruz, mas Pedro estava com o Senhor Jesus. André estava com o Senhor Jesus. João estava com o Senhor Jesus. Bartolomeu estava com o Senhor Jesus. Tomé estava com o Senhor Jesus. Esses sim. Esses têm credenciais. Paulo não. Paulo fala, gente, Deus não vê dessa forma. Deus não vê dessa forma. E ele continua dizendo, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Esses irmãos viram claramente. Entendemos. Paulo não vai pregar para os gentios a necessidade da circuncisão. Porque Paulo foi um apóstolo chamado a falar aos gentios. Ainda que Paulo falava aos judeus também, porque a primeira coisa que Paulo fazia quando chegava numa região é procurar uma sinagoga. Quem estava na sinagoga? Os judeus, ou os prosélitos, né? Então Paulo falava também aos judeus, mas o que ele entendeu no ministério dele, o chamado dele, lá em Atos 9, explica-nos também. O Senhor Jesus Jesus diz a ele que ele vai aos gentios. Os irmãos de Jerusalém entenderam isso. Olha, Paulo vai aos gentios. Então o evangelho, não são dois evangelhos, é o mesmo evangelho. Só que quais eram as pessoas que iriam ouvir? No caso de Paulo, os gentios, aqueles que não são judeus. No caso de Pedro, os judeus. Mas, de novo, nós vemos aqui que, por exemplo, Paulo foi falar ao centurião. Pedro foi falar ao centurião. Então, o que Paulo está dizendo aqui não são dois evangelhos. Ele está falando assim, tanto gentios quanto judeus escutaram do evangelho, do único evangelho. Agora, eu fui chamado aos gentios. Pedro foi chamado aos judeus. Não que ficamos reservados a falar somente a essas pessoas. Mas fica claro para os irmãos, quando verem Pedro falando, ele está falando aos judeus, ele tem autoridade. Foi o primeiro a pregar o sermão da igreja. Eu, Paulo, falo aos gentios. Isso ficou claro para os verdadeiros irmãos, não para os falsos.
Os pseudo-irmãos não, eles estavam falando que tinha que circuncidar. Paulo fala, não, os irmãos viram isso. Ficou claro para os irmãos que Deus revelou a mim, foi confiado a mim, Deus me deu o dom de falar aos gentios. Bom, isso é importante. Faça uma avaliação da sua vida. Por que Deus te chamou? Qual o dom que Deus te deu? Você não é uma pessoa sem dom. Isso eu digo claramente para você. Você não é uma pessoa sem dom. Você não é. Você é crente. Deus te salvou. Qual é o seu dom? Pastor, o meu dom é apoiar aqueles irmãos que estão fazendo coisas. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que quer um apoio lá na igreja lá de fazer uma limpeza, fazer um concerto. Eu não sei fazer, eu não tenho habilidade, mas eu quero estar lá. Meu dom, pastor, é ficar atento àqueles irmãos que estão passando necessidades. Não sei, parece que é um imã, pastor. Sempre que eu estou conversando com alguém, rapidamente na minha cabeça, essa pessoa está precisando disso. Olha, essa pessoa está precisando daquilo. Gente, como são preciosos, irmãos, assim. É uma bênção. Porque vocês concordam comigo. O pastor não é super-homem. Não é super-homem. Nem super-herói. Nada disso. Não vai dar para ver tudo. Mas Deus coloca os outros dons para ajudar a gente a ver. Porque é um cuidando do outro. Olha que bênção isso. Então tem esses irmãos desse dom. Outros irmãos estão preocupados com a estrutura. Outros irmãos estão preocupados mais voltados para as pessoas. Outros irmãos estão preocupados mais no administrativo. Outros estão preocupados mais no serviço do culto. Outros estão preocupados fora do serviço do culto. Olha que bênção. Imagina um ou outro cuidar. Agora, infelizmente, muitas pessoas não querem servir. É estranho isso. Não, pastor, mas eu tenho limitações, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Irmão, quando você, meu irmão e minha irmã, se dedicou a fazer? Quando na sua vida você falou assim, eu vou colocar minha vida a serviço? Sabe qual a conclusão que você vai chegar? Você nunca fez isso. Por isso que é pesado. Por isso quando alguém chega assim e fala assim, nossa, ontem fizemos um trabalho assim, para você ficar, olha como os irmãos estão lá na frente, olha como os irmãos estão caminhando, porque para você está tão distante, que você olha uma coisa que para aqueles que estão servindo é natural, porque eles já estão servindo, para você ficar algo muito grandioso. Aí sabe o que pode abater o seu coração? Idolatria. Era o que Paulo não tinha. Paulo vai se encontrar com Cefas, Pedro, né? O Cefas, o nome era Maico de Pedro, vai encontrar com Tiago e vai encontrar com João. Ainda assim, ele diz, esses irmãos são considerados colunas, pilares da igreja. Imagina, Pedro pregou o primeiro sermão. João era aquele que caminhava, o discípulo amado, dava ao lado do Senhor Jesus, provavelmente o mais próximo deles, do Senhor Jesus. Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria com José. Ele vai encontrar esses irmãos. E ele passa a dizer isso, olha, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, olha que impressionante isso, queridos, da circuncisão, também operou em mim para com os gentios, eficazmente. O poder de Deus que transformou a vida de Pedro a ponto de fazê-lo apóstolo foi o mesmo poder que agiu na minha vida a ponto de fazer apóstolo. Então, o mesmo Deus que salvou você foi o Deus que me salvou. A diferença é que eu tenho uma posição de pastor e, de repente, você não tem o chamado de ser pastor. De repente, você tem o chamado de ser missionário. Amém por isso? Bênção, nós temos aqui o pastor Kevin e a irmã Edné, essa família missionária. Que bênção isso. Louva a Deus pela vida dele. Você vê o amor que o pastor Kevin tem pelas nações. Você vê isso. Por quê? Porque é dom. Porque é dom, irmão. Não que eu não amo as nações. Deus me deu a oportunidade de visitar alguns países. Eu fico feliz por isso. Já tive a oportunidade de estar em Moçambique, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau. Passei, assim, rapidamente por Portugal. Tive a oportunidade de fazer uma visita na Espanha. Encontrar irmãos dessa realidade. Irmãos que estão espalhados aí, no caso fala português, com exceção da Espanha. Tive a oportunidade de estar com um casal de missionários numa tribo indígena, irmãos. Foi uma bênção aquela experiência que eu tive com eles. Irmãos, eu fiquei 7 dias sem comunicação. E a Fernanda estava grávida, nessa época da Helena.
7 dias sem comunicação. Não tinha geladeira, irmãos. Num calor que deixa a sua pele umedecida. Você fica colando. Você tinha que estar usando roupa branca até aqui por causa do mosquito da malária. Eu lembro uma vez que a gente estava perto de uma hortinha assim, veio uma abelha e me picou assim. Foi a primeira vez que eu vi exatamente e senti, né, uma picada de abelha assim, fiquei olhando, né? Eu fiquei olhando mesmo, foi interessante. Ela veio e picou, né? Eu falei assim, nossa, olha, aqui em Altamira as abelhas também picam, né? Ferrou, na verdade. Eu fiquei olhando, achei até estranho, né? Aí depois ela saiu e ficou, né, assim, o ferrão da abelha, assim, fiquei olhando. Por que ficou marcante para mim isso assim, né? Porque eu estava todo de branco, irmão. Era muito, muito estranho, parecia médico, né? Assim, um médico sem fronteira, mas não era não, era só, estávamos lá visitando a família missionária. Aí eu lembro uma vez que eu estava com a missionária, né? E eu gosto de água gelada, geralmente. Hoje não tanto, mas antigamente só água gelada. Imagina aquele calor, úmido, de novo, que você fica colando, né? O norte do país é assim, é isso, queridos. Então, aquele calor, quando eu cheguei para tomar água, a água estava in natura. Eu tomei, já foi um alívio, né? E aí eu perguntei para a missionária, né? A esposa lá do missionário, falei assim, vocês tomam aqui água quente assim? Eu falei, é assim mesmo. Assim, mas como é que vocês fazem assim para... Não, a gente às vezes coloca na terra para ficar um pouquinho mais fresquinho e tal, não sei o quê. Mas assim, sem água gelada mesmo? Não, a gente já acostuma. Por quê, queridos? É o dom. Eles estavam lá. Eles estavam servindo. É a realidade de vida deles. Eu lembro do missionário, fez uma visita pra gente, sentou no sofá e ficou assim, olhando pro nada. Já viu aquela posição que a gente fica assim? Eu falei para ele assim, irmão, tá pensando na aldeia, né? Pois é, sentindo falta de lá. Sentar no sofá, irmãos. Por quê? Porque é dom. Deus o chamou para isso. Deus não me chamou para ser missionário. Deus me chamou para ser pastor. Então o pastor tem outras preocupações. O pastor tem outras lutas. O pastor, ele às vezes fica preocupado com coisas que nem aconteceu, ele vai para o Senhor, falar para o Senhor tirar essas preocupações do coração, mas outras coisas aconteceram, ele fica preocupado, outras coisas que ele nem sabe que talvez pode acontecer, mas passa pela cabeça e passa os dias assim, e ele vai estudar, ele vai se preparar, e de repente é um aconselhamento, de repente algo que ele achou que estava caminhando bem, não está caminhando bem, e aí vai caminhando, são essas lutas do pastorado, um pouco dela. E amém por isso, foi o dom que Deus me deu. Agora, a diferença é, o poder que operou no missionário, operou em mim, operou em você. Operou em você. Não diminua, queridos, a salvação em Cristo. Agora, você precisa fazer uma reflexão se você está servindo com o seu dom. Acontece que muitos irmãos não servem com o seu dom. Por causa da correria, né, pastor? Dia a dia, correria. Sempre a correria. Somos tudo um bando de corredor, né? Estamos tudo na correria. Estão correndo, pastor. Estão correndo. Aí sempre as coisas do Senhor ficam de lado. E aí fica difícil mesmo. Aí quando você vê alguém servindo, para você é muito difícil. É muito difícil. Ah, aquele dali dedica a vida. Pois é, porque você não dedica. Essa é a questão. Irmãos, cada um de nós deve servir ao Senhor com o seu dom. Faça uma análise. O que Deus te chamou para fazer? Por que Deus te salvou? Por que Deus transformou você? Por quê? Porque pensa aí, faça essa reflexão. Paulo falou, o mesmo chamado, a operação do chamado que Pedro teve, eu tive. Não teve diferença nenhuma, porque quem operou isso em minha vida foi Deus. Quem te salvou, meu irmão, foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. Sirva com seu dom, coloque sua vida em exercício. Dedique-se, aliás, coloque seu dom em exercício, sua vida dedicada ao reino. Como eu disse, às vezes vai ser aqui durante o culto, às vezes vai ser fora aqui do culto, às vezes vai ser um ajuntamento de irmãos, um grupo de irmãos que você está estudando, às vezes você vai estar aconselhando pessoas, às vezes você está evangelizando. Irmãos, que bênção é falar do Senhor Jesus. Nós temos um ministério que nós estamos iniciando, visto que nós estamos estruturando, de evangelização. Mas, pastor, eu não sei falar. Então, por que você não vem para apoiar os irmãos que estão indo falar?
Por que você não vem para estar junto com os irmãos? Olha, o irmão vai sair e vai falar, então eu vou estar junto com ele. Eu vou estar ali ouvindo junto com ele como é que ele faz, como é que ela faz. Eu quero, como é que eu evangelizar? Tem um grupo aqui de mulheres. Irmãos, nós temos, e não adianta falar, nós temos oportunidade de servir. Eu creio que nós temos muitos dons no nosso meio. E ministérios que podem surgir no nosso meio. Ministérios cristãos, ministérios fiéis. Acontece, queridos? Que são dons que são colocados a serviço. Eu já vim no passado de um contexto de que é quase que obrigatório você servir. Isso eu achei muito ruim, né? E hoje entendo, ministerialmente falando, que você não vai ouvir de mim que você é obrigado a servir. Não vai, irmãos. Outros irmãos, de repente, vão estar sobrecarregados, porque o seu dom não está sendo colocado em exercício. Isso pode acontecer. Mas eu entendo que quem não serve, perde. Quem não serve, perde. Infelizmente. Quem não serve, deixa de ter experiência com Deus. Então, ainda que eu não fale para você que é obrigado você a servir, é uma coisa que parte do teu coração, como servo de Cristo, querer dedicar sua vida ao Senhor. Não queira só receber. Não queira. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não queira só receber, irmão. Deus vai te dar, porque Ele é bom. Agora você vai passar por essa vida sem desfrutar da bênção de servir, de se doar. Pensa nisso. Pensa nisso, meu irmão. Olha só, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que já eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Essa unidade é abençoadora, queridos. Nós estamos aqui. E olha, quando os irmãos falam assim, nossa, a igreja lá no Dom Pedro, região difícil. Todo lugar que tem pecador é difícil, irmão. Eu sei que, de repente, se a pessoa estiver numa região um pouco mais perigosa com relação ao crime, né? Nossa, aí é difícil. É difícil também. Mas não quer dizer que uma pessoa, de repente, está numa região onde tem famílias equilibradas, todo mundo estruturado financeiramente, pessoas intelectuais no conhecimento deste mundo, ali vai ser fácil. Quem falou que vai ser fácil? Tem coração orgulhoso aqui, tem coração orgulhoso lá, tem pecador lá, tem pecador aqui, tem pessoas más lá, pessoas más aqui. Então, quando nós entendemos o reino, fala assim, peraí, cada um vai servir com o seu dom. O pastor Kevin está lá nos Estados Unidos. Olha que benção a igreja dos Estados Unidos. Até pouco tempo, uma missão de lá estava participando no meu sustento. E estava abençoando quem? A mim e a vocês. Eu pude não trabalhar secularmente, porque durante um bom tempo, uma missão de lá dos Estados Unidos, de lá, irmãos de lá, estavam investindo aqui. Então, irmãos, é difícil ganhar dinheiro? Vamos pensar no ganhar dinheiro. É difícil, você trabalha, você acorda cedo, não é isso? Você vai lá, você vai dedicando o seu trabalho, a sua habilidade, e é cansativo, às vezes você tem dor de cabeça, e aquela coisa toda, é cansativo. Ainda que nós saibamos que é Deus quem dá. Mas há um esforço, não há? Então, irmãos lá estavam se esforçando para investir aqui. Olha só. Quando eu cheguei lá, tive a oportunidade de visitar a igreja, uma igreja suntuosa. Eu fiquei olhando para aquela suntuosidade, uma igreja bonita. Falei assim, que bênção, que tem irmãos aqui que tem condição para estar me sustentando lá no Brasil. Inclusive, estou aqui nos Estados Unidos, tentando falar, hello, né? Os irmãos, oh, how are you? Oh, I'm fine, and you? Né? Daí, tá bom, né? Por quê? Porque os irmãos se esforçaram lá para investir aqui. Aí sabe o que a gente faz aqui? Pastor, a gente tem que receber mesmo, porque nós somos assim, nós somos assim, nós somos assim. Ô, irmãos, não, vamos replicar. Vamos pedir a Deus para dar condição para a gente aqui, para abençoar outros lugares, não sei aonde. Começando de abençoar os irmãos aqui, a cuidar dos irmãos aqui e servir lá, por que não? Quem é o dono do ouro e da prata? Estava dando o ouro e da prata lá e mandando para cá. Os irmãos não estão mais com trabalho aqui. As outras igrejas estão investindo aqui no Dom Pedro, além dos irmãos participarem do meu sustento. Por que eu estou dizendo do meu sustento? Porque eu não estou necessitando trabalhar secularmente para poder estudar mais
para poder ensinar mais, para os irmãos aprenderem mais e eu ser abençoado. Também podendo ministrar a palavra. Olha só, que isso acontece, irmãos? Serviço, irmãos em Cristo. Então, há igrejas fiéis, há irmãos fiéis espalhados pelo mundo. E nós vamos encontrar esses irmãos. Queridos, é uma bênção. Eu estava certa vez na conferência da editora Fiel, lá em Moçambique, e os moçambicanos, se os irmãos já sabem, eles já são mais dançantes, assim, né? Eles são mais dançantes, assim. E eles começaram a louvar o Senhor, sabe? Naquela alegria, aquele jeito moçambicano. Até um pastor falou para mim, pastor, aqui em Moçambique, eles expressam alegria dançando. Mas não é essa questão de colocar lenço, assim, não, sabe? Passar o lenço assim, tal, aquele ministério de dança. Não é isso. É naturalmente, sabe? Se eles vão tal, mais animadinhos, assim, tal. Né? É legal, é joia. Às vezes você vai num outro culto. Tem uma vez que eu visitei uma outra igreja, onde você quase que não ficava assim. Quase você não se mexia. Mas são irmãos. Estavam cantando a verdade. Estavam falando a verdade. Moçambique, Brasil, Altamira, Pará, norte do Brasil, São José dos Campos. Quantas igrejas irmãs que nós temos, que são nossos irmãos? O que esses irmãos fizeram aqui para Paulo, né? Quando eles conheceram a graça que foi dada a mim, assim também como foi dada a Tiago, a Cefas, a João, que esses irmãos que foram reputados os colunas, os pilares, os primeiros ali na fé, aqueles irmãos que já têm essa reputação, esse reconhecimento de ser conhecidos e renomados como servos do Senhor, o que eles fizeram? Eles me estenderam a mão. Essa é a ideia da destra de comunhão. Eles me deram a mão e falaram assim, Paulo, você tem o chamado para pregar aos gentios. Que bênção, meu irmão. Continua servindo a Deus lá com os gentios. Alcance esse mundo. A ordem do Senhor Jesus era os confins da terra. Louvado seja o Senhor por você, meu irmão. Nós estamos aqui em Jerusalém. Tiago está cuidando da igreja de Jerusalém. O trabalho de Paulo era melhor que o de Tiago? O Tiago estava presidindo ali a igreja de Jerusalém, irmãos. Igreja de Jerusalém, olha só. Poxa vida, né? Foi chamado ali. Tiago era o líder daquela igreja. Pedro primeiro a pregar o sermão da igreja. Pedro, então, está em outra categoria, né? João, discípulo amado, aquele que sempre caminhava junto com o Senhor Jesus, mais próximo. Não, Paulo falou, o poder que operou em Cefas, em Tiago, em João, em mim, fez de nós um só irmão. Por isso que eles estenderam a destra. Eles nos deram a mão e falaram assim, nós somos uma só igreja. Isso, queridos, nos faz pensar que muitas vezes nós criamos barreiras com outros irmãos. Eu não... Vou dizer uma coisa para você, né? Eu sei que às vezes a internet, e sempre é uma fala natural isso, né? Às vezes a internet dá voz para quem não deveria falar. Isso é verdade. Às vezes tem pessoas que falam muita coisa, que não sabem. Sabe, eu digo aos irmãos, eu sei que, por exemplo, debates têm o seu valor, né? Às vezes você debater alguns assuntos bíblicos, alguns assuntos difíceis, né? Alguns assuntos profundos, tem o seu valor. É uma bênção você poder entender mais a fundo, ter pessoas que estudaram mais que você, estão debatendo. O problema é quando esse debate se torna assim, eu vou mostrar quanto eu sei mais que você. Eu vou mostrar o quanto eu sei mais que você. Tinha um rapaz que eu não sei se ele é cristão. Ele pelo menos se dizia cristão. Mas num encontro que eu tive com ele uma vez, a gente estava num ajuntamento, ele chegava e falava assim, eu conversei com fulano de tal, bati nele. Ele usava a expressão bater, de ganhar o debate, né? Eu conversava com fulano, eu bati nele. Conversava com ciclano, eu bati nele. Não sei o que, eu bati nele. Eu falei, pô, tá quase um popó. Não falei isso pra ele não, né? Assim, né? Um boxeador, de tanto bater. Não, tô brincando. Eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, isso é orgulho. Essa questão de bater, ganhar debate, essa questão toda, isso é orgulho. Sentado com ele numa mesa assim, ele ficou olhando pra mim. Eu falei assim, não, mas na verdade, a gente tem que falar pra edificar, irmão. E às vezes, sabe o que demonstra? Eu sei mais que você. A minha igreja é melhor que a sua. Eu sou mais bíblico. Eu sou mais espiritual. Quem faz isso é falso irmão. Se você não vai falar para edificar, eu vou dar um conselho para você, não vai no debate não. No debate não. Se você não está falando para edificar a vida da pessoa, para demonstrar amor à pessoa, não vai não. Isso é só para demonstrar seu orgulho. Só quanto você é bom, quanto você é boa. Quanto a sua igreja prega mais a Bíblia que a outra. Não, isso não é de crente não. Se for para você discutir ideias e crescer diante de um tema que você quer aprender, joia. Pergunte para o irmão, eu estou
diz aqui, eu penso assim, você pensa assim, então, mas, poxa, que bom, meu irmão, que benção. Eu não tinha pensado dessa forma. Poxa, que joia. Podemos marcar para a gente conversar mais sobre isso. Isso. Aí sim, vocês estão crescendo para edificar. Agora, se fosse, eu sou melhor. Aqui, meu argumento é melhor que o seu. O seu é melhor que o meu agora. Não, agora eu venci. Agora você venceu. Não, mas aí fica uma briga de vaidade desnecessária. Imagina Paulo chegando para os irmãos lá de Jerusalém, seguinte, ir lá para os confins da terra, vocês não querem ir, né? Eu estou indo lá para a Ásia, aquela região lá, quase sendo apedrejado, quase sendo morto, quase fazendo, as pessoas querendo adorar a gente não queria, estava pregando e tinha um rapaz falando, atrapalhando a pregação, e vocês não querem, vocês querem ficar em Jerusalém. Jerusalém é fácil. Você imagina Paulo falando isso, irmão? Eu não consigo ver Paulo dizendo isso. Eu não consigo. E eu também não consigo olhar Cefas e Tiago falando, Paulo, você está indo lá, mas é o seguinte, o evangelho começou aqui nós somos os melhores, e é o seguinte, você pode ir para os gentios estão conhecendo, mas aqui que são, irmãos, acontece isso às vezes no meio do povo evangélico. Sabe aquelas briguinhas bobas, de criança, não edifica em nada, nenhum está preocupado com Deus, cada um está preocupado com a sua vaidade. É a destra da comunhão. Eu não estou dizendo, escutem bem, isso é importante, você vai concordar com qualquer doutrina. Não. Hoje vou até citar na nossa escola bíblica dominical, a doutrina da prosperidade. Cuidado com isso, isso é malicioso, isso leva você para outro caminho, isso é um perigo. Na época de João, a doutrina de que Deus não encarnou porque a carne é má, o espírito que é bom. Então, ou seja, tudo que você faz nesse mundo, ele é mal, porque a questão é só o que é espiritual. Então, Jesus não encarnou. É um espírito, foi uma outra pessoa que morreu na cruz, porque ele não pode encarnar, porque se ele encarnou, ele não é Deus. Então, doutrinas assim, isso são perigosas. Essas são perigosas. Doutrina que chega para você e fala assim, olha, você é crente, que joia, você crê no Senhor Jesus, mas você não está guardando um dia específico da semana, hein? Você precisa guardar esse tal dia da semana. Doutrina que chega para você é cristão, você crê no Senhor Jesus? Creio. Não, mas você segue aquele livro lá? Aquele profeta que teve uma revelação? Você segue? Não, então, você é cristão, mas sabe como é que é, né? Você precisa crescer um pouco mais a fé. Isso é problema. Isso você não deve concordar. Agora, irmãos em Cristo que estão lutando com você, de repente eles conhecem um pouco menos que você. Sabe qual é a bênção disso? Você vai poder ensinar eles. Ou quando você encontrar outros que sabem mais que você vai aprender com eles. Mas a destra da comunhão tem que ser dada aos nossos verdadeiros irmãos. Não concorde com toda a doutrina. Não diga amém com tudo isso que se dizem muitas vezes serem evangélicos e não são. São falsos irmãos. Agora, quando são irmãos, queridos, temos irmãos presbiterianos, que são uma bênção na nossa vida, irmãos assembleianos, são bênção na nossa vida. Irmãos batistas, batista da convenção, irmãos que a gente vê que de repente não creem em algumas coisas que nós cremos. De repente, liturgicamente, eles são um pouco diferentes. Mas eles creem no Senhor Jesus, eles estão lutando contra os seus pecados. De repente, eles não creem porque não foram ensinados. E você aprendeu. Olha que bênção você poder estender a destra de comunhão para eles e ensiná-los. Não para ser orgulho, não para dizer que você é melhor, mas para dizer que a igreja edifica um ao outro. Irmãos, isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Isso que a gente precisa entender. É o que estava acontecendo, que Paulo diz aos irmãos. E ele diz ainda, esses irmãos recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Provavelmente Paulo, aqui esse momento da visita a Jerusalém, foi naquela Atos 11, né, onde as pessoas estavam passando por uma fome muito grande em Jerusalém, e Paulo foi ali e levou donativos. Paulo tinha essa característica, né? No livro de Gálatas mesmo, ele diz que quando nós vamos suprir a necessidade, primeiro da família da fé. A igreja de Jerusalém diz que cada um não considerava o que era seu. Ninguém passava necessidade. Por isso que no nosso meio, queridos, há coisas que são supérfluas. A gente sabe disso. Há coisas que são necessidades. No nosso meio, ninguém pode passar fome. Ninguém pode não ter o que comer e o que vestir. Se estiver acontecendo, pode ser que a pessoa está com orgulho e não chegue para pedir. Ou pode ser que nós estamos errados e não estamos enxergando isso. Agora, isso não pode acontecer no nosso meio.
Não pode, irmão. Isso é um cuidado que nós devemos que ter, né? Isso é o que os irmãos falaram assim, olha, tem princípios, Paulo, que tanto no evangelho aos que foram circuncidados, aos que não foram circuncidados, tem princípios que são basilares. Por exemplo, cuidar daqueles que têm necessidade. Não esqueçam disso. De novo, não é conceder o supérfluo, são as necessidades. Isso não pode acontecer no nosso meio. Eu tenho ficado feliz que eu vejo que esse pensamento já tem permeado o nosso meio. Nós precisamos aprender e fazer cada vez mais. Mas isso já tem permeado, esse cuidado. Eu fico feliz com isso. Podemos crescer mais nisso ainda? Podemos. Podemos crescer. Mas isso só vai acontecer quando nós nos envolvemos. Agora imagina, queridos, uma comunidade, uma reunião de pessoas que um está preocupado com o outro. Um está sabendo do outro, um está envolvido. Quando isso vai acontecer? No culto de oração. Você está numa oração lá, por que nós não colocamos mais? Nós colocávamos no passado alguns pedidos expostos particulares para as pessoas. Por quê? Acreditamos que aquilo que é orado naquele grupo em particular, 3, 4 pessoas, durante a semana você vai estar orando por esse irmão, por essa irmã. De repente, a outra semana você vai estar orando por outros irmãos. E outros irmãos vão estar orando por você. Olha essa comunidade. As pessoas estão sabendo, irmão, estou com uma necessidade e tal. Irmão, estou agradecendo a Deus por isso. Irmão, estou feliz que Deus tem me revelado mais isso. Olha, eu estou aprendendo mais isso. Olha, essa comunhão. Nós já estamos sabendo, nós estamos nos envolvendo, nós estamos preocupados. Agora, quando você vive a parte, aí você fala, nossa, a igreja não tem amor. Pois é, você não ama. Porque você não se envolve. Não é a igreja que não te ama. É você que não ama. Porque você não dedica o seu tempo. Agora, você acha que os irmãos são obrigados a dedicar tempo a você? Isso é egoísmo, irmãos. Isso é egoísmo. Dedique-se. Sirva. Olha o exemplo do nosso mestre. O que ele fez? Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Servir. Você como um conhecido servo do Senhor, você fala assim, eu também quero servir. Eu vou dedicar a minha vida. Eu não vou fazer barganha. Eu estou fazendo isso para receber. Eu não vou ficar só esperando. Eu só quero receber. Não, eu quero me doar. Porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é você poder estender a destra de comunhão com um e com o outro. Porque isso é comunidade. Agora, você faz um ajuntamento onde você vai umas horas da semana. Aí você passa aquelas horas. E aí depois a semana toda passa. Você não se relaciona com ninguém. Você não conhece ninguém. Você não sabe de ninguém. E depois fala que tem comunhão? Como? Isso é muito sério, irmãos. O que Paulo está dizendo. Ainda que haja na Galácia judaizantes, pessoas querendo dizer que eu sou um apóstolo menor, que vocês precisam praticar a circuncisão para fazerem parte da igreja do Senhor, quero dizer para essas pessoas aí, vocês são falsos irmãos. Vocês estão se entremetendo, assim como está acontecendo em Jerusalém. Pessoas que estão querendo se entremeter, falsos irmãos, querendo fazer intriga. Irmãos que estão agindo como espiões. Esses irmãos que estão conspirando, essa palavra que foi usada na semana passada na meditação desse texto, irmãos que estão conspirando, esses são falsos irmãos. Agora, irmão verdadeiro sabe o seguinte, pastor Denis é o dono do pastorado. O que ele faz todo domingo, toda quarta-feira, toda oportunidade de ajuntamento onde vai ensinar? Ele vai exercer o dom dele de pastorado. Por isso que eu sigo o pastor Denis. Não é o pastor Denis pelo pastor Denis, mas é o dom que Deus concedeu ao pastor Denis. Então eu estou seguindo a ele. E amém. Eu vou como ovelha, né, servindo, aprendendo, ensinando, crescendo. Nós vamos caminhar como igreja. Eu já tenho outro dom. O meu dom não é de ministrar. O meu dom é de evangelizar. Eu gosto de estar conversando com as pessoas. Se me der o microfone, eu vou ficar meio constrangido. Eu não vou conseguir falar direito. Mas o meu dom é falar com as pessoas. O meu já não é falar. E também já não é pregar, mas é aconselhar irmãos crentes. Eu gosto de sentar com a pessoa e poder abrir a Bíblia com ela e conversar com ela sobre a palavra de Deus. Outro fala, o meu já não é pastorear, já não é pregar, não é evangelizar e aconselhar. Eu não sou muito habilidoso com isso, mas eu gosto de deixar tudo preparado para quem vai aconselhar ou para quem vai pregar, ou para quem vai ensinar. Eu gosto de arrumar as coisas.
gosto de deixar todas as coisas arrumadas. Esse é o meu dom. O meu já não é arrumar, já não é pregar, já não é evangelizar, já não é pastorear, mas o meu é de servir. Eu gosto de ver alguém está precisando de um copo de água, eu vou lá dar um copo de água, se tem um copinho de suco também, eu gosto de arrumar as coisas, deixar tudo ajeitado aqui. O meu já não é esse dom, não é esse dom. Meu dom é preparar todo o bastidor para acontecer o culto. Esse é o meu dom. Olha quantos dons, queridos. Olha quantos dons no nosso meio. Meu dom é com crianças, meu dom é com mais velhos, meu dom é com casais, meu dom é com jovens. Olha quantos dons. Isso é ser igreja. A pergunta que eu faço, você, conhecido como servo de Cristo, você tem dedicado seu tempo? Irmãos, se eu ser bem claro com você, você tem problema, não tem? Eu também tenho. E se eu for focar os seus problemas, meu irmão, você não vai servir ninguém. Ninguém. Nem a sua família mesmo. Tanto de problema que você tem. Eu também tenho. Dificuldade você tem? Muitas, eu tenho muitas. Lutas, pecado. Toca nesse assunto não, que esse assunto é complicado. Tem, não tem? Deus te chamou assim. Olha só. Não para você continuar um pecador dissoluto, mas para você confessar pecado. Deus permitiu que problemas acontecessem na sua vida, para você lutar contra eles. Agora, queridos, qual é o foco da sua vida? Deus está em primeiro lugar? Seja sincero. Precisa responder agora, só para você refletir. Se Deus está em primeiro lugar, por que as coisas ficam em primeiro lugar? Por que o dinheiro fica em primeiro lugar? Por que o seu conforto fica em primeiro lugar? Por que o seu descanso fica em primeiro lugar? Por que as suas coisas, o seu ego, fica em primeiro lugar? Por quê? Se Deus era para estar no primeiro lugar. Às vezes, irmãos, nós entendemos de maneira errada a salvação. Deus nos salvou para ser os seus servos. Que você seja reputado, como diz os irmãos, tenha a reputação de verdadeiro servo de Cristo. Tem outros servindo no mundo. Amém? Louva a Deus pelos missionários. Estou servindo com o seu dom lá. Louva a Deus pela sua vida, que está cuidando da sua família. Que bênção, queridos. Louva a Deus por você como um profissional, que está ali fazendo um trabalho que honra o Senhor. Louva a Deus pelos estudantes, que estão respeitando os professores e fazendo o melhor para aprender. Louvo por aqueles que amam uns aos outros, estão servindo os irmãos da igreja. Amo por aqueles que prepararam tudo aqui para acontecer o culto, como você está podendo participar agora. Louva a Deus por Deus ter me dado o dom de pastorear. É uma bênção poder servir. Tem todos os desafios de um homem pecador que fala diante de você, de um homem falho, mas que ama o Senhor, que ama fazer o que eu estou fazendo. Vou dizer para você que eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, queridos. Não está outro lugar que eu queria estar no mundo do que nesse lugar que eu estou aqui. Conversei com um amigo meu há umas 2 semanas, ele me conhecia do passado. Ele falou assim, então, como é que você está? Eu expliquei para ele, eu convidei para estar conosco, ele não é cristão. E você? Eu falei assim, olha, quando eu estou naquele púlpito da igreja, eu entendo porque eu nasci. Eu não estou falando aqui, irmãos, que eu sou o melhor pregador, melhor professor, melhor pastor. Eu sei das minhas falhas, mas eu sei para que Deus me chamou. Eu quero todo dia lutar contra os meus pecados e me esforçar para ser o melhor cristão, melhor marido, melhor pai, melhor pastor. É para isso que Deus me chamou. Avalie por que Deus te chamou. Seja um cristão, um servo de Deus dedicado. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse início de tarde, onde nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Te louvo, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã da nossa igreja. Obrigado por irmãos que têm servido ao Senhor. Pai, como isso é uma bênção, como isso facilita a nossa caminhada, como isso nos edifica, Senhor. Continua dando a esse irmão, a essa irmã, essa força, essa perseverança de continuar abençoando as vidas aqui no nosso meio, Senhor Deus. Continuar nos abençoando, cuidando de nós, demonstrando a fé em Cristo, como servos e servas do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor conhece cada irmão que tem servido, cada irmão que tem se dedicado, cada irmão que tem investido tempo, investido dinheiro, investido finanças, investido pensamento, cada irmão que tem orado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, os fortaleça, cada vez dê mais a eles, Senhor Deus, o que eles precisarem, supra as suas necessidades, porque esses irmãos, essas irmãs estão suprindo nossas necessidades, Senhor.
É por isso que acontece o nosso culto, é por isso que acontece esse ajuntamento, porque o Senhor concedeu esses dons e nós estamos aqui reunidos por isso. Louvado seja o Senhor, Pai. Mas agora eu quero orar também, Senhor Deus, por aqueles irmãos que não têm se dedicado, aqueles irmãos que não se envolvem, aqueles irmãos que não se doam. Senhor Deus, confronte diante dos seus pecados para que eles venham servir, para que nós sejamos abençoados, Senhor Deus, e nós queiramos a cada vez mais abençoados, para que a gente viva a igreja do Senhor, para que a gente desfrute dessa destra de comunhão uns para com os outros, Senhor. O Senhor nos salvou, toda a barreira foi quebrada, foi derrubada em Cristo Jesus. Pai, então nós precisamos viver, Pai, unidos, porque nós somos conhecidos como seus servos. A nossa fama e o nosso renome deve ser daqueles que servem ao Senhor, aqueles que são escravos do teu Filho Jesus, aqueles que nasceram e vivem, Senhor Deus, como salvos para honrar ao Senhor. Confronte-nos, Senhor Deus, na nossa falta, na nossa falha, mas, Senhor Deus, nos capacite cada vez mais a fazer melhor o que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado por cada dona de casa, obrigado por cada profissional, obrigado por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada velho aqui no nosso meio, Senhor Deus. Obrigado por cada casamento, por cada solteiro. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Ajuda-nos a sermos cristãos que servem ao Senhor, servem com alegria, servem porque amam ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja. Continue, Senhor Deus, nós te pedimos a nos alimentar, a nos iluminar com o teu Espírito, para vivermos, Senhor Deus, de maneira que agrade ao Senhor. Eu te louvo e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa-nos nessa semana, que sejamos esses testemunhos, esses cristãos, que seremos e sejamos conhecidos, Senhor Deus, como servos do Senhor. Obrigado, Deus, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, eu preciso fazer